nosso bate-papo sobre empreendedorismo na advocacia. Vamos começar aqui a se apresentar, né? Olá, Primeiras damas. pessoal. Boa noite, obrigada. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vanessa Paiva, sou advogada, sou professora de processo civil e direito civil. Bom, eu atuo nas áreas civil e família. Sou pós-graduada em em processo civil e direito tributário e sou mestre em direito também. Bacana. Eu sou o professor Rafael Paiva, sou professor de Direito Processual Penal, Direito Penal e Direito Constitucional. Sou advogado também da área criminal, sou um criminalista e é um grande prazer estar com vocês da FMU aqui hoje para a gente bater um papo sobre um tema que é muito atual e também que tem vários mitos que a gente pretende quebrar nessa nossa apresentação de hoje, que é sobre o empreendedorismo na advocacia. Antes disso, vamos falar o seguinte, quando o aluno, o bacharel, ele se forma na universidade, depois de longos 5 anos, ele vai começar a sua carreira jurídica, um monte de dúvidas vem à cabeça dele. E aí? E agora? O que eu faço? É aprovado no AB, e aí ele fala, tá, e agora? O que eu faço? Muitos desses alunos, muitos desses recém-advogados, eles vão procurar uma vaga de emprego num escritório de advocacia, numa empresa, alguns vão para a área do concurso público, e a maior parte deixa para trás o filé mignon. O filé mignon das carreiras jurídicas, que é o empreendedorismo na advocacia. Então, você empreender na advocacia significa, para nós, construir uma carreira, construir um castelo numa pedra, numa rocha, algo firme, que vai dar sustentação mais lá para frente. Agora, os alunos, normalmente os novos advogados, eles fogem dessa opção. E fogem por quê? Fogem porque tem medo. Não é Porque isso? falam que a advocacia está saturada de profissionais, né? Que não tem espaço, que não tem como ganhar dinheiro. E a verdade é que o empreendedorismo não é passado, não é uma matéria que é ensinada na faculdade. E mais do que isso, o advogado, principalmente o jovem advogado, ele é jogado no mercado sem nenhuma base sobre empreendedorismo. Então ele acha que ele tem que ganhar a primeira experiência, tem que ser advogado associado. Alguns viram Uber, né? Alguns trabalham em outra área, alguns acham que a advocacia é tida como segunda renda. E eu costumo classificar a advocacia como uma pirâmide. Imagina que embaixo tem que ter algumas pessoas rodando a engrenagem, né? E aqui no topo da pirâmide estão os advogados, que são os donos do escritório. E é isso que a gente quer passar para você. A gente quer ensinar como que você se torna o dono do escritório. Por que que a advocacia é sim algo muito rentável? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que não há mais lugar para uma advocacia de 20, 30, nem de 10 anos atrás, tá? Assim como o direito vai se atualizando, o advogado ele tem que estar se atualizando também. E utilizando as ferramentas que estão ao seu dispor, que estão aí à disposição de todos, inclusive, a seu favor. A grande questão é: eu posso ou não posso divulgar a minha advocacia? E a resposta é: você não só pode, como deve. Se você quiser se destacar, você deve divulgar e se posicionar como um especialista, né? Pois é. Esse é o primeiro erro, normalmente, dos advogados, é aquela percepção de que eu preciso fazer tudo para atender qualquer tipo de cliente, porque, afinal de contas, né, eu não posso me dar o luxo de escolher aquele cliente que melhor me agrada. E esse é o primeiro grande erro de um jovem advogado, de querer começar uma carreira sendo um generalista. Clínico geral. O clínico geral, é igual o DJ de festa de aniversário, né? Ele toca tudo, ele faz tudo e acaba que não fazendo nada. Porque a grande sacada do início da advocacia é você se posicionar como um especialista. Então é importante que você se posicione como especialista em uma área. E hoje a gente vai passar para vocês um exercício que a gente chama de as 4 peneiras do nicho profissional. Nessas 4 peneiras, a gente ensina vocês
a encontrarem um nicho de atuação profissional. E podem ter certeza, o advogado que se posiciona como especialista, ele tem os melhores clientes, ele tem os melhores contratos também. Porque quando você se posiciona como generalista, você aceita o cliente que vier. E isso, para você, a médio, curto e longo prazo, é péssimo, porque você fica naquela vida. Aí você acaba entrando naquele ciclo de um advogado que não consegue sair daquela situação de penúria, né? E normalmente é isso que você falou, o advogado ele é advogado e alguma coisa, é advogado e alguma coisa. Agora, será que não dá para viver 100% da advocacia? Pois é, enquanto você não define a sua área de atuação, você não consegue direcionar a sua publicidade. Logo, você não consegue se posicionar como autoridade. As pessoas vão lembrar de você, você vai conseguir fazer muito mais um marketing offline, que é indicado também, mas não é o atual e nem o único. E as pessoas não vão lembrar de você quando tiver um problema específico, elas vão lembrar de você na generalidade. Só que olha só, quando aquela pessoa, quando o propenso cliente ele tem um problema, ele não quer o clínico geral. Quando você está com um problema de pele, você não quer passar no clínico geral, você quer ir no dermatologista. A mesma coisa se aplica à advocacia. Então, quando você perceber que o cliente ele vai te enxergar como autoridade, como especialista, a partir do momento que você se posicionar como, vai virar uma chavinha na sua cabeça e a sua advocacia vai girar também. Ou seja, não é mais o mercado que está saturado. Na verdade, o mercado não tem mais lugar para o clínico geral. Agora, Verdade. para especialista que sabe se posicionar, que sabe se divulgar, que sabe a pessoa que vai receber a sua advocacia, para esse tem lugar e a advocacia está bombando, gente, principalmente agora, não se iludam. Uma das poucas áreas que está lucrando é a advocacia. Pois é. É exatamente esse o grande erro, né? É você querer atuar como generalista, então está fora de questão, Fora de questão. certo? Então, atuar como especialista. Legal. Então, você já sabe que atuar como especialista é fundamental, ou melhor, não é nem atuar como especialista, é você se posicionar como especialista. Aqui no nosso escritório, como é que a gente montou a estrutura do nosso escritório? Só para contextualizar, a gente já deu muita cabeçada nessa vida, né? Eu já fui servidor público, a Van já teve lá quantas sociedades? 4 sociedades. E a gente se conheceu, enfim, nós somos casados, e a gente acabou que montamos mais uma vez o escritório, deu errado a primeira vez, nós fomos pelo caminho errado, depois nós montamos de novo esse escritório, que é um escritório com uma sacada muito mais moderna, um escritório que tem práticas de empreendedorismo raiz, assim, coisas muito, muito, muito modernas, e é um escritório com baixo custo e excelente faturamento. Tá legal? Como é que a gente faz? Eu sou criminalista, a Van é familista. Então, quando vem um cliente no nosso escritório, nos procura perguntando sobre direito do trabalho, por exemplo. A gente faz direito do trabalho no escritório? Não. Nós não somos especialistas nessa área. Nós não nos posicionamos como especialista e nem podemos, porque quando você tem uma escolha, uma renúncia. Então, quando a gente escolheu se tornar especialistas nas nossas áreas, a gente acaba abrindo mão de outras áreas. Só que esse cliente veio para a gente. Ele, de alguma forma, ele chegou no nosso escritório. Daqui a pouco a gente vai contar como que a gente faz para o cliente chegar em você. Ele vem atrás da gente com uma causa trabalhista. O que a gente faz? A gente pega a causa, a gente tem uma rede de parceiros. Então, uma segunda grande sacada para a advocacia é a realização de boas parcerias. Fala um pouquinho das parcerias, Van. Bom, uma boa parceria, muitas vezes, é muito mais lucrativo do que um grande escritório. Ou seja, eu tenho diversos parceiros, parceiros que eu confio, parceiros que eu sei que têm a capacidade técnica para lidar, cada um na sua especialidade. Então, eu tenho uma advogada que só faz a parte trabalhista do nosso escritório. Eu tenho um que faz só tributário. Eu tenho outro que faz outra parte, empresarial, por exemplo. E eu trabalho com esses
parceiros, tá? Eu tenho um contrato de parceria e aí você tem que ter um contrato para se proteger e para não deixar também que esse parceiro, muito embora você vá, claro, pegar parceiros de confiança, mas é bom você estabelecer contrato com ele também. Então eu tenho um contrato de parceria, fica tudo individualizado, quem que vai ter contato com o cliente, muitas vezes o parceiro tem, e tudo bem, eu confio nele, muitas vezes eu quero ter esse contato porque o cliente confia em mim. Fato é, você nunca vai dispensar um cliente. Ou seja, você se posicionar como especialista não significa que você vai abrir mão do cliente que não é dessa área que você está se posicionando. Muito pelo contrário. A tendência, e a gente pôde comprovar essa tendência, é que o cliente, uma vez que ele confia no seu trabalho, na sua competência, no seu escritório, ele vai continuar com você para todas as outras demandas. Então, se eu pegar um cliente hoje que quer se divorciar, mas esse cliente ele tem empresa, muito provavelmente qualquer outra demanda dessa empresa vai vir para o nosso escritório. Por quê? Porque ele gostou do jeito que a gente trata esse cliente, que a gente trata a demanda, que a gente cuidou do processo dele, se a gente deu feedback, se a gente não deu feedback, se a gente... Enfim, tudo isso, gente, é um contexto geral de como você faz o seu escritório crescer. E olha, vai por mim, você não precisa ter uma estrutura física milionária no melhor endereço da sua cidade. Você precisa ter competência e ter a expertise para trabalhar com parceiros e ter bons clientes. Bom, para você se posicionar como especialista, o Rafa acabou de falar que vai passar um exercício para vocês. E é muito importante você descobrir em qual área você gosta mais de atuar, né? Pois é. Porque a advocacia, ela tem que ser a paixão, ela tem que ser aquilo que você acorda e brilha os seus olhos. Porque quando a gente atua numa área que a gente não gosta, que a gente tem que ficar estudando, lembra muito aquela fase que você estuda para aquelas matérias que você não gosta. E não é isso. A gente quer que a advocacia seja aí a menina dos seus olhos. E para isso você tem que entender qual área você tem vocação para atuar, né? Eu, por exemplo, eu gostava muito, na época de faculdade, da área criminal. E eu achava que eu ia ser uma criminalista, assim, até que eu peguei o meu primeiro caso no criminal. E eu entendi que eu não levava jeito para aquilo, né? Que eu não queria estar ali naquela posição. E tudo bem, não tem nenhum problema. E assim eu fui aperfeiçoando, eu passei por diversas áreas. Então, se perdoe se você hoje não está atuando na área que você gostaria. Para isso, a gente criou um método, que é o método das 4 peneiras. O Rafa vai explicar para você. Pois é, e vem bem a calhar, porque eu acabei de receber uma pergunta aqui da Priscila, que está ouvindo a gente aqui nesse webinário. Ela perguntou, qual a melhor dica para escolher a área certa? Então, só antes de entrar na questão das 4 peneiras, Priscila, quando você vai escolher a área para você atuar, então você não sabe qual área você quer escolher, você já sabe que é importante escolher essa área, nós vamos demonstrar como que você escolhe. Mas antes de você fazer o exercício das 4 peneiras, é bom você pensar no seguinte, e para eu te explicar isso, eu vou explicar com uma história. Eu gosto muito de chocolate com morango. Você gosta? Eu gosto. Eu adoro chocolate com morango. Mas se eu for pescar, eu vou pescar com chocolate com morango? Provavelmente não. Eu vou conseguir pescar nenhum peixe dessa forma. O que eu vou pôr no meu anzol? Depende do peixe que eu quero pescar. Então, tem alguns peixes que eu vou pegar um outro pedaço de peixe. Para outros peixes, eu vou colocar uma minhoca. Outro eu vou colocar uma isca X, Y, Z. Então, veja que para cada nicho existe algumas tentações. Então, quando você for definir a sua área de atuação, primeiro tem que ser uma área pela qual você tem afinidade. Acho que isso é fundamental para tudo que você faz na vida. E 2, você também tem que ver o que o mercado está querendo. O que tem aí na sua região? O que você acha que existe uma demanda reprimida em que você pode atuar? Essa é a grande sacada. Tá legal? Então pensa na pescaria, pensa o que seu peixe quer, o que seu cliente quer. Quer um advogado da área trabalhista? Quer um advogado da área civilista? Aí você adequa isso com as suas preferências. Perfeito? Boa. Vamos agora para os 4 peneiras do nicho profissional. Então, você vai nichar a sua atuação, você vai se tornar especialista em alguma área, só que você vai fazer isso de forma muito específica. 4 peneiras. Então, imagine que você vai passar agora a sua atuação por 4 peneiras. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou dar um exemplo e depois você pode dar outro. Eu quero atuar... Eu não gosto, tá? Mas, enfim. É uma área que muita gente gosta, então eu vou dar esse exemplo.
Eu gosto de direito do trabalho, porque na faculdade eu ia bem, porque eu fiz segunda fase em trabalho, porque tem cliente, porque o dinheiro sai mais rápido. Você escolhe. Quero atuar com direito do trabalho. Pronto, escolhi meu nicho. Não, você nem imagina ainda. Essa é a primeira peneira. São 4. Tá legal. Você quer atuar com o direito do trabalho. Ah, eu gosto, mas com o quê dentro do direito do trabalho? Ah, eu quero atuar com terceirização. Ah, então tá bom. Então você passou pela segunda peneira, a terceirização. Então você vai trabalhar com o direito do trabalho na área de terceirização, certo? Depois que você fez essa segunda peneira, você vai para a terceira peneira. Você quer trabalhar para o reclamante ou para a reclamada? Já é a terceira peneira. E aí a quarta peneira. Ah, eu quero área consultiva ou quero área contenciosa? Pronto. Você tem as 4 peneiras. Aí no final dessas 4 peneiras vai sair alguma coisa que vai ser a sua área de atuação profissional. Lembrando que isso não precisa ser para sempre. Não. Não é nada definitivo. Você pode atuar um pouco numa área, depois você vai conhecendo outras áreas e vai moldando aí de acordo com o que você achar melhor para a sua carreira. E é importante você definir a sua peneira, os 4 nichos da sua peneira, para você definir a sua persona. Você quer dar um exemplo de direito civil? Quero. Por exemplo, quando eu fui definir a minha área de atuação, eu já sabia que eu gostava muito da área da família. Então, eu fui direito civil primeiro. Então, eu gosto muito de contrato também, né? Então, como o Rafa acabou de falar, você não precisa ter uma área só, mas você tem que se posicionar em uma área. Mas você pode atuar em outras também. Direito civil. E aí, eu fui para direito de família. E aqui dentro do direito de família, eu me posicionei para o divórcio. Porque, veja só, eu podia ir só para alimentos, né? Ah, alimentos e guarda, enfim. Mas eu escolhi divórcio. Tudo isso, gente, para eu posicionar o meu marketing, tá? E já vocês vão entender melhor. Direito civil, direito de família, divórcio. Tá, mais uma, para filtrar melhor, para eu escolher minha persona e direcionar ali minha publicidade para ela. Eu quero atuar para mulheres. Ou seja, no nosso escritório, a gente não atua para o homem quando se trata de direito de família. Por quê? Porque eu quero personalizar o meu escritório. Quanto mais nichado o segmento, quanto mais eu conseguir encontrar aquela brechinha ali naquela área, melhor para mim, tá? E ainda posso nichar mais uma vez, porque aí a gente viu uma oportunidade num outro público, que era deixado um pouco de lado, que é o público LGBT+. E a gente decidiu fazer a nossa advocacia voltada para eles também. Ou seja, quando eu faço uma publicidade, eu quero vincular essa publicidade para esse público, para a mulher, para esse público LGBT, certo? Tudo isso para encontrar a minha persona. Persona. Marca essa palavra no caderninho agora, porque ela vai definir toda a sua forma de atuação do segundo ponto da nossa palestra de hoje, que é o marketing do advogado. Então, para você começar qualquer campanha de marketing, você tem que definir a sua persona. E persona é muito mais do que público-alvo. Na verdade, persona é muito mais específica. Então, quando você define a sua área de atuação profissional, você acaba definindo a sua persona. Quem que é esse seu cliente ideal? Qual que é o sexo dele? Acabou de falar, sexo feminino ou LGBT, que mais? Exato. Quantos anos essa pessoa tem? Quais são os gostos dela? Ela tem nível superior? Não tem? Tem filho? Não tem? Então, quanto mais você conseguir definir com clareza a sua persona, e isso não é tão fácil. Não é tão simples. Isso demanda muito brainstorm aqui, você tem que mastigar muito aquilo, ou sozinho, ou de repente com o seu sócio, parceiro. Fazer uma pesquisa também do local, porque você tem que ver se você vai atingir a região em que você atua, se você vai atingir o Brasil, você consegue fazer esse atendimento remoto, né? Você consegue fazer de todo lugar? Depende. De repente você quer atuar numa área rural, né? Porque o seu público é aquele. E lembrando que nada é definitivo, tá legal? Nada é definitivo. Você pode muito bem ir moldando. Por exemplo, um tempo atrás a gente fez no escritório uma campanha beneficente, inclusive, para uma... Ai, como é que chama o nome? De óculos? Uma ótica. Opa, fugiu o nome. Para uma ótica. E essa campanha foi feita junto com um MC famoso. E acabou divulgando o nosso trabalho. E aí no meu Instagram começou a chover MCs, porque isso é um ponto. Instagram, ferramenta de trabalho, tá legal? Choveu de MC.
E aí nós começamos a focar uma parte que está nessa campanha na atuação criminal em criminal, e aí juntava até a área de contratos também, com os MCs. Então, é interessante que quando você define a sua persona, você consegue ir na jugular dessa pessoa. Por quê? Quando você define a sua persona, você acaba definindo quais são suas dores e quais são os seus prazeres. Porque as pessoas, elas tendem, isso aqui é meio intuitivo, elas tendem a tomar as decisões delas, muitas vezes relacionadas às suas dores. Então, quem quer sentir dor? Ninguém. E quem está sentindo quer deixar de sentir. Então, quando você foca, veja, você definiu o nicho, faz tudo parte de um processo. Você definiu o nicho, definiu sua persona, dores e prazeres. Você vai atacar a sua publicidade em dores e prazeres. Porque tem pessoas que são atraídas pelo prazer. Tem pessoas, que aí é muito mais comum, inclusive, são atraídas pela dor. Exato. Certo? Exato. Quando você define a sua persona, você aprende até como falar com essa persona. Ou seja, como que você vai direcionar a sua publicidade? Qual argumento que você vai usar? Que tipo de publicidade? O que você vai criar para atrair essa pessoa? Então, olha só, se você está falando de um público rural, óbvio, você vai ter que estudar como atingir a linguagem deles. Se você for muito formal, muito juridiquês, você não vai conseguir falar com eles. Você tem que falar a mesma língua do seu cliente, certo? Para isso que serve a persona. Então, você conseguiu definir ali seu nicho de atuação, você conseguiu filtrar tanto que você encontrou a sua persona. Então, por exemplo, vamos supor que você quer atuar na área de plano de saúde, só revisão de contrato. Você pensa que é pouco? É muito, ainda mais hoje em dia, depois aí desse período que a gente está vivendo, você vai ver que vai estourar isso, tá? Diversos setores, a gente já tem aí essa previsão que diversos setores na advocacia vão estourar. Só para te interromper um pouquinho, você já fez esse mapeamento? Você já sabe quais são as áreas que você pode explorar agora com essa situação toda que está acontecendo do Covid? Porque uma coisa é oportunidade, contra Pérez, outra coisa é oportunismo. Exato. Então, a gente está vendo uma oportunidade aqui, porque você acaba fazendo seu trabalho, claro, gerando a sua renda e ajudando outras pessoas. Diversas pessoas estão sendo prejudicadas no meio desse cenário que a gente vive hoje. Então, veja bem, como eu estava falando para vocês, plano de saúde. Vão ter diversas revisões aí, né, de índice de reajuste. Isso tem sempre, tá, gente? Independente de crise ou não. Mas eu acredito que agora vem aí uma maré cheia para quem trabalha nessa área. Então, veja só. Como você vai encontrar essa persona? Então, você tem que fazer um mapeamento. Você não pode divulgar ou mandar a sua publicidade para pessoas que tenham entre 18 e 65 anos. Olha só. Você vai atirar 100 e vai acertar 2 alvos. A linguagem é diferente, né? Exato. Para que você vai gastar 98 munições, né? Então, você tem que ser direto, focar e acertar no alvo. Evita dar tiro aí em qualquer lugar, certo? Então, você vai definir. Cadê? Quem é a sua persona? Quem que você acha que faz revisão, né, de índice de reajuste? Quem que faz esse tipo? Muito provavelmente mais de 35. E aí eu tô sendo até bem honesta, né? Você pode falar até mais de 45 para pedir esse tipo de revisão, a não ser que seja muito absurda, né? Quais são as dores dessa pessoa? A dor dela é que ela tem medo de não conseguir amanhã pagar o plano de saúde dela, porque tem um índice de reajuste abusivo, muito maior do que a ANS, né? E qual que é o prazer dela? O prazer dela é continuar pagando, porque quem paga plano de saúde, ele quer pagar para não usar. Ele quer segurança, né, de ele ter, quer né? segurança, né? Ele quer pagar para não usar, mas ele quer ter a garantia de que ele vai ter o plano de saúde se ele precisar. Muitas vezes a família tá junto, tem muitos dependentes, uma filhinha com problema, ele não pode deixar de pagar porque aquela filhinha tá com problema. Então, no cenário, contextualizando tudo, você encontrou a sua persona, pronto. Você está pronto para o próximo passo. É o ideal. E tem muito advogado que nem sabe o que é persona, e por isso que ele patina. Quando você atira para todo lado, né? Tem uma frase bem famosa que você usa bastante, né? Quando você não sabe onde você quer chegar, é isso? Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. E aí você fica sambando ali, não sabe para onde vai e tudo mais. Só para responder aqui os comentários, o André, que está assistindo a gente, um abraço, André, falou: excelente, concordo plenamente com a especialidade. Sou ex-aluno da FMU, muito legal. Após o bacharel, fiz especialização em Direito do Trabalho, uma área promissora para quem atua com empresas de pequeno e médio porte. Depois ele complementou: com essas dicas, irei focar na persona para a realização de um marketing mais eficiente. E a Priscila agradeceu, ótima dica, obrigado.
Boa, muito obrigado pela participação de vocês. Quem tiver com dúvida, quiser complementar alguma coisa, fica à vontade para deixar aqui embaixo no chat. A gente vai responder todas as perguntas. E eu quero fazer um convite antes, pode? Pode fazer. Quem ainda não nos conhece, professor Rafael Paiva, professora Vanessa Paiva, no Instagram nós estamos lá no @PaivaProf. E @van, V-A-N, Andres. Então, @PaivaProf, @van_Andres, André com S no final. E também podem nos seguir lá no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal sobre empreendedorismo jurídico, que é o Eu Juridiquei. Vai lá no Eu Juridiquei que você vai acessar vários vídeos nossos para você poder complementar aquilo que a gente está passando aqui. Pois é, olha só, olha como é interessante você saber a área que você quer atuar, o seu nicho de atuação. Você já parou para pensar que isso vai poupar que você faça diversas vezes cursos que não tem nada a ver com a sua área de atuação? Então, uma vez que você direcionou que você gosta de direito do trabalho, se joga. É a hora de você fazer uma pós-graduação e ter o título também de especialista. Porque veja só, você gosta dessa área, tem tudo a ver com você. E isso vai te dar muito, muito mais autoridade, ter um título naquela área específica que você gosta, né? Então ajuda a direcionar o aluno também a tomar a decisão correta sobre qual área ele quer se pós-graduar. Pois é, galera. Então, só para a gente contextualizar aqui, para a gente passar para a próxima parte da nossa palestra, nós falamos aqui sobre a necessidade de você atuar como especialista, falamos do exercício dos 4 nichos da peneira e agora também falamos sobre a importância de você atuar com base nas dores e prazeres da sua persona. Tá legal? Agora nós vamos falar do ponto fundamental para qualquer empreendedorismo jurídico, aliás, qualquer empreendedorismo no mundo funcionar, que é o marketing. Como fazer marketing. E tanto eu como a Van, nós somos donos de um curso de empreendedorismo para advogados, a gente mentora novos advogados no início de carreira, ou advogados que já estão cansados da carreira e querem se reinventar, e a gente percebe que o grande problema, aquele mito mesmo, sabe? Aquele ponto de entrave é o marketing. Porque quando a gente fala de marketing, a primeira resposta, código de ética da OAB. E aí, dá para o advogado fazer marketing sem ferir o código de ética da OAB? Claro que dá, né? Na verdade, o código de ética e disciplina da OAB, ele traz diretrizes, né? Ele vem regular o tipo de publicidade, mas ele não está dizendo... Aliás, se você procurar no Código de Ética e Disciplina, a palavra marketing você não vai encontrar. Por quê? Porque, na verdade, o que é proibido, vamos dizer assim, é a publicidade explícita. Então, eu não posso colocar um anúncio no jornal, né? Colocar lá, como tem nos Estados Unidos, a gente, quando viaja para lá, a gente fica meio encantado até, né? Porque os outdoors, assim, super mulher, né? Mulher Maravilha, resolve seus problemas, divórcio a 99 dólares. Ou seja, aqui você não vai poder fazer isso. Mas veja bem, a estratégia de marketing, ela vem para não infringir o Código de Ética e Disciplina da OAB e dar visibilidade para o advogado. Ele não pode, em momento nenhum, se autodivulgar. Como? De forma explícita. Olha, por exemplo, eu vou dar uma entrevista, e a gente dá entrevista, e isso é uma coisa rotineira do advogado, né? Então, você vai dar uma entrevista, de repente, e você fala assim, mas sobre isso, eu sou especialista, se quiser, meu telefone é X, meu endereço é Avenida tal. Não pode, isso não pode. Isso significa captação irregular, né? E mais do que isso, mercantilização da advocacia. Isso o Código de Ética proíbe, mas ele admite que você faça um marketing de conteúdo que gere conteúdo de valor, ou seja, publicidade que gere conteúdo de valor. Para isso, é claro, você vai precisar de algumas ferramentas, e aí o Rafa vai explicar melhor. Mas tenha em mente o seguinte, os grandes escritórios já utilizam essas ferramentas, e é por isso que eles são grandes escritórios. Como eu disse, se você digitar aí, direito do trabalho, preciso de um advogado especialista em direito do trabalho, digita no Google, você vai ver que vão aparecer diversos sites. Isso
só ocorre por quê? Porque eles divulgam a advocacia dele. Eu costumo dizer que quem não está no Google nem existe. Por quê? Porque é a verdade. Imagina nesse momento que a gente vive hoje, né, Rafa? Tantas obrigações sendo inadimplidas, contratos que não estão sendo cumpridos, né? Entre outros, revisão de alimentos, né? Divórcios, sei lá, violência doméstica. Imagina só, como que uma pessoa que não está podendo sair vai procurar um advogado se ele já não tiver um? Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai dar um Google lá. Aí eu te pergunto, você tá no Google? Se ele der um Google lá, ele vai te achar? Ele vai achar o seu escritório de advocacia? Bom, diversas formas de você, então, se divulgar. Você não pode praticar aquela divulgação direta. Então, não pode ter outdoor, não pode ter em jornal, letreiro luminoso, com palavrinhas indiscretas, né? Sou a Liga da Justiça, nada disso, né? Porque a nossa advocacia, ela é muito, extremamente formal, que não é lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente faz uma comparação bem básica, tá? Mas por isso mesmo que você tem que se divulgar. Como que eu faço a minha divulgação? Olha só, você tem duas formas básicas de se divulgar. Uma da forma antiga, que é offline, que é através dos seus contatos, relacionamentos. É uma prática que continua sendo interessante, mas no mundo digitalizado, ela não pode ser a única tática do seu escritório para a captação de clientes. Hoje, a gente consegue muitos clientes através da internet, sem ferir o código de ética. Por quê? O que se permite é aquele conteúdo que seja um conteúdo educacional, não, como é que é o nome? É o marketing de conteúdo. O que é o marketing de conteúdo? Então, você distribui conteúdo, você distribui conhecimento para pessoas indefinidas. Então, por exemplo, eu defini que minha área é de jeito de família para mulheres, definiu toda a persona bonitinho, então você vai focar a sua comunicação sobre esse tema. Então, vou falar dos direitos da mulher ao se divorciar, quais são os problemas que ela pode enfrentar, vou falar de pensão alimentícia, e vou fazer esse marketing de conteúdo. Onde eu vou fazer? Vou fazer no Instagram e Facebook, que hoje é basicamente a mesma plataforma, e no Google. Tá legal? No Google, você consegue fazer um custo muito baixo, você monta um site rapidinho, linka lá o seu botão do WhatsApp e entrega conteúdo. Entrega conteúdo. Aquela pessoa que ela está fazendo a pesquisa na internet, porque é batata. É a mesma coisa que a gente faz com o programa de saúde. O que é tal? Vai dar tudo sempre câncer, né? Mas sempre tem, a gente coloca lá para a gente saber. E a pessoa que tem um problema jurídico, a mesma coisa. Ela vai pesquisar onde? Na internet. E aí na internet ela vai te procurar, ela vai te achar porque você tem anúncios pagos e as OABs, elas admitem esse impulsionamento, salvo 3 seccionais, Bahia, Pernambuco e Goiás, se não me engano. São os 3 estados... Consulta o TED, né, aí do seu estado. São esses 3 estados que basicamente não permitem o impulsionamento, todos os outros permitem. São Paulo permite, por exemplo. E você pode impulsionar essas campanhas nos aplicativos do Google Ads ou do Face Ads. A ideia é você entregar conteúdo, é o chamado império do conteúdo. Então, publique sempre com frequência, conteúdo, marketing de conteúdo. Hoje eu vou falar sobre divórcio. Só que você não vai falar aquele juridiquês. O seu público não sabe juridiquês. Você quer atingir quem? Outros advogados? Ou você quer atingir o seu público? Acho que você quer atingir o público, que é quem vai te trazer contrato. E aí você vai falar a linguagem deles. Como você já definiu a persona, você já sabe a dor, já sabe o prazer. E você vai trabalhando isso com o seu cliente nesse conteúdo. Se ele precisar de algum problema, ele vai procurar você. Porque está muito fácil de te achar hoje. Nós temos WhatsApp, temos, enfim, milhões de formas de ele te encontrar. E por falar em Instagram, um ponto bem relevante também para a gente tratar é um erro que muitos escritórios cometem. É o Instagram profissional. Sabe aquele Instagram profissional? Aquele Instagram que só tem matéria copiada do Senado, sabe? Você pega lá os posts do Senado, CNJ, e copia, e você acha que está fazendo marketing de conteúdo. Isso, para mim, parece muito mais marketing da esperança, né? Você faz lá e vê se não vai dar certo. Reza para dar certo. Reza para dar certo. Não é isso correto. O correto, o que a gente identificou, isso na prática mesmo, analisando os nossos próprios alunos, nossos próprios mentorandos lá da nossa mentoria, é que o que funciona mesmo é o Instagram que ele é duplo, né? É um Instagram onde você tem sua vida pessoal
e onde você tem também a sua vida profissional. Por quê? Tem uma regra no marketing que diz o seguinte: pessoas se conectam com pessoas. Não com As marcas. pessoas não se conectam com a marca. A não ser que seja uma marca tipo Apple, sei lá, uma marca já muito consolidada. Coca-Cola. Mas mesmo a Apple, durante muito tempo, ó, você via quem? Steve Jobs. Então, normalmente as pessoas se conectam com pessoas. É porque, veja só, a gente vende um serviço, né? A gente não vende um produto para estar conectado com a marca. Aqui é um serviço, é muito pessoal, é muito mais particular, tem o sigilo entre cliente e advogado. Ou seja, o cliente ele quer ver você, no final do dia ele quer ver o que você faz. O que você come, se você tem família, o que você gosta de fazer, para que Ele time você vai no Insta torce. do Rafael, ele vê que ele é o Rafael é pai, o Rafael é marido, o Rafael é filho, o Rafael é professor, é advogado, gosta de comer tal coisa, brinca, se diverte e é um profissional sério que sabe se posicionar. É isso que ele espera de você. E aí você tem que ter bom senso de como o seu Insta ele é público, né? Exato. Tem que ser público, por favor, tá? Ele é público e ele é ai, meu Deus, esqueci a palavra. Ele é dúplice, né? Ele tanto é profissional, híbrido, Ele tanto é profissional como pessoal. Você não vai colocar a foto da balada, não vai colocar a foto tomando cerveja na piscina. Isso aí não é adequado para quem você quer atingir. Né? Será que você contrataria um advogado? Um médico, você contrataria um médico? Tá todo final de semana na balada? Bêbado, postando story, bêbado. Você pode até ir, mas você vai ficar postando isso? Não. Então tem que ter um pouco de bom senso também com relação ao que você posta, já que o seu Instagram é híbrido. Eu costumo falar assim, ó, já que você escolheu ser advogado, ser advogada, você tem que entender a formalidade da profissão, tá? Muito embora o novo advogado que está chegando aí, ele vem com uma ideia muito mais moderna, tal, mas tem algumas coisas que não mudam. Então, essa formalidade é uma forma de passar seriedade para o seu cliente, tranquilidade, explicar para ele que você, olha, você é pai, advogado, professor, de repente você gosta de um churrasco, tá com a sua família, ok. Mas você é um cara sério, você não é mais aquele cara de ficar embalada, né? Tudo isso passa uma descredibilidade para o cliente. Então, tem que ficar atento com isso. E quando você for criar esse marketing de conteúdo, por favor, não faça isso que o Rafael falou, de ir lá no site do Senado, CNJ, e pegar uma coisa pronta e inserir aqui para o cliente, porque se o cliente quiser, ele está ali conectado diretamente com o CNJ, com o Senado. Ou seja, pega aquilo, escreve com as suas palavras, retira o juridiquês, faça com que aquela pessoa que quer aquela informação, que tem sede dessa informação, ela entenda você. Então fique claro para essa pessoa, porque pessoas conectam com pessoas e ainda mais quando ela tem alguma identificação com você. Então ele olha para você e ele vê que você fala a língua dele. Ótimo. Já é a primeira identificação que a gente chama de rapport, né? Rapport. Você começa a criar um rapport com o cliente. O cliente vai vendo coisas em você que ele se identifica, ele sabe que você vai falar como ele quer entender, e isso tudo vai aproximando o cliente de você. O que nos leva à terceira e última parte da nossa apresentação de hoje, que é sobre o cliente. Então, você já definiu o seu escritório, qual é a sua área, já aprendeu que marketing é fundamental para a sua sobrevivência. E pode, exatamente. E aí você conquistou o cliente. E aí? Agora você vai tratar esse cliente de que forma? De qualquer forma? Claro que não. Aqui a gente trabalha com a ideia de que o cliente é o diamante. Você pode ser o melhor advogado do mundo. Se você não tem clientes, você não tem nada. Então você precisa ter clientes. E esse cliente chega para você, é um cliente que tem que ser muito bem lapidado, muito bem trabalhado, para que ele possa continuar com você. Porque o cliente, ele traz um contrato para você, se ele gosta do seu trabalho, ele não falou nem do resultado, porque nossa atividade é uma atividade de meio e não de fim. Já aconteceu de nosso escritório, a gente é bem transparente com relação a isso, a gente às vezes perder alguma causa e o cliente sai satisfeito. Sabe o que é isso? O cliente sai satisfeito porque durante toda a nossa relação, a gente foi transparente com ele. A gente falou com ele. O que mais acontece hoje no nosso escritório é clientes que vêm de outros escritórios. Porque lá o advogado não atende, não fala, não quer saber. Às vezes o cliente passa do ponto. Passa. Mas você tem que trabalhar isso daí, vai trabalhando. Ele é seu diamante. Você joga diamante fora? Não dá, né? Quanto ele é importante, né, para o seu escritório? Eu diria que de 1 a 100, 100.
Porque sem o cliente, como o Rafa bem disse, você não tem nem escritório, não tem que ter, porque você vai tomar prejuízo, ok? Se você quiser ter um escritório antes de ter um cliente, você vai tomar prejuízo, porque o escritório demanda Total. toda uma estrutura física. E o cliente? O cliente, muitas vezes, olha que legal, muitas vezes o cliente nem vai até o seu escritório, você vai até o cliente. Né? Às vezes, se o cliente é uma empresa, a gente já cansou de fazer reunião diretamente na empresa do cliente. Olha só, esse cliente, que é o diamante do seu escritório, ele precisa ser cuidado, ser tratado como tal. Ou seja, você não pode deixar o seu cliente ficar ansioso quanto ao processo dele. E você acha que o cliente não fica? Fica. E eu vou te explicar por quê. Imagina só que o cliente não sabe nada. Nada. Primeira coisa, ele chegou no seu escritório, você já vai deixar bem claro para ele que entrou em campo, 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Você deixa o cliente ciente de todos os caminhos que você vai tomar. Olha só, eu estou falando para você dar informação para o seu cliente. Então, você vai informar o seu cliente de tudo, exatamente de tudo. Agora, como professora, se ele não vai entender as teses que eu vou utilizar, de fato, e isso você não precisa passar. Mas você precisa falar quais são as medidas que você vai tomar. E isso, pessoal, não é só no começo aqui para conquistar o cliente numa reunião, não. É ao longo de todo o processo até o trânsito em julgado da sentença. Deu para entender? Ou seja, começo aqui falando para ele qual que vai ser a minha estratégia. Então, eu vou falar, olha, a gente vai ingressar com a ação XYZ. No pedido, eu vou pedir isso, isso, aquilo. Tá correto o valor? É isso mesmo? Por exemplo, alimentos. É isso mesmo? Isso supre? Vamos combinar? Então vamos pedir um pouquinho a mais, porque a tendência é que a gente entre em negociação e esse valor caia? Ok. Ou seja, eu estou sendo transparente com esse cliente. Mas olha só, dê entrada na ação. Vai demorar para sair alguma decisão? Muitas vezes, A maior maioria. parte das vezes vai. E aí, o cliente vai ficar como? Ansioso, comendo as unhas, né? E você vai fazer o quê? Você vai ficar tranquilo embaixo do ar-condicionado? A última coisa que o advogado tem que ficar é embaixo do ar-condicionado. Eu gosto de advogado que vai para a batalha, que vai despachar com o juiz, que vai lá querer saber o andamento do processo, passa aí essa fila, E essa a gente, lista aí. vai, né? A gente faz até acampamento na frente de Exato. gabinete. Ah, vai ser uma ordem cronológica. Imprime essa lista aí da ordem cronológica, por favor. Preciso saber quantos processos estão na frente do meu cliente. É E assim. teve muitos casos que a gente conseguiu reverter nesse tete a tete mesmo, nesse contato Exato. pessoal com o juiz, com os serventuários. Teve um caso impressionante que era uma rescisão contratual de um valor bem alto, né? E a gente começou pedindo lá a tutela antecipada, perdeu. Nossa, perdemos umas 3 Aí vezes o processo. agravamos, perdemos lá em cima. Eu falei, gente, peraí, a gente começou a conversar estratégia, a gente foi 8 vezes falar com o juiz. O juiz não tinha entendido, tá? Então, muitas vezes você peticiona, E começou com ele muito arredio, travado, né? travado. E no final ele estava muito tranquilo, assim, com a explicação, né? Sempre com muita educação e clareza. Também o advogado, nós advogados, sofremos muitas vezes com querer ser prolixos, né? Gente, pensa se alguém vai no escritório e é prolixo. Não é ruim? Então você vai lá falar com o juiz, seja objetivo. Fala o que você quer e por que você quer. Pronto. E a gente até tem umas técnicas bem legais que a gente ensina lá na nossa mentoria, para você conseguir despachar com o juiz, com sucesso. Enfim, a gente tem Na várias histórias. delegacia também, né? Delegacia, a gente tem várias e várias histórias e várias práticas que a gente foi aprendendo, com muita cabeçada, inclusive, Ao longo desses ao longo anos. desses anos, algumas técnicas que a gente compilou, que a gente aplica e, tipo assim, é muito gratificante quando dá certo. E Exato. muitas vezes dá certo. Foi esse caso, porque nesse caso, a gente foi 8 vezes falar com o juiz, a gente estava, é claro, não dá para ficar amigo do juiz jamais, mas tem juiz que é muito simpático, né? Que É. atende com muita educação, e esse tipo de profissional eu gosto muito, porque eu vejo a imparcialidade dele, né? E ele estava sendo o tempo todo imparcial, mas olha só, embora a nossa petição fosse bem sucinta e direta, porque tem mais isso, o juiz não gosta mais de ler, né, uma coisa de 20 laudas, nem precisa, não seja prolixo, né, seja, vá direto ao ponto. Mas ele não tinha entendido o porquê daquela discussão, era uma discussão que envolvia a justiça do trabalho com a justiça civil, ele não estava entendendo muito bem. Olha só, a gente conversou com ele, não bastasse, a gente foi conversar com o desembargador, porque aí teve uma outra decisão que foi agravada, ou seja, eu quero falar para vocês que a gente, na sentença,
A gente ganhou tudo que a gente pediu, até os centavos. E olha só, uma coisa que nunca aconteceu na minha advocacia é o juiz dar um dano moral de 20 mil reais. Não tem, porque eles limitam o valor, né? A gente também meio que critica isso, Então, quer né? dizer, olha só, todo esse processo, a nossa cliente estava ciente. A gente falava, olha, hoje estamos indo ao fórum. Fazer tal coisa. Até, queridos colegas, para você poder cobrar o ticket de estacionamento, né? Tudo isso fica em cargo do cliente. Então, você vai comunicando todas as diligências, tudo que você vai fazer. E chega no final desse processo que o cliente, ele tá amando, né? Ainda que você perca, de repente, né? Porque você até informa que talvez você possa não ganhar tudo que ele quer, mas o cliente está amando o jeito que ele foi tratado, com, digamos, humanidade, né? Sem essa distância. Sou advogado e você é o cliente. Não, eu sou a sua advogada, dá a sua mão que a gente está junto nessa. Então, você tem que saber tratar bem esse cliente, porque as demandas desse cliente virão para o seu escritório. E mais do que isso. No nosso escritório, cerca de 60% dos nossos clientes vêm de outros escritórios. E a primeira reclamação desses clientes é: não consigo falar com o meu advogado. não consigo Não falar. me responde. Não me responde. Me bloqueou no WhatsApp. Imagina que na época do recesso, uma cliente chegou com a conversa com a advogada, falando: olha, ela falou que só volta dia 20 de janeiro. Ou seja, o cliente mal informado, ele vai pensar mil coisas. Talvez aquela advogada até estivesse atuando bem. Mas olha só, ele não tem a menor noção de como aquele advogado está atuando no processo dele. E aí a tendência é ele achar, sabe o quê? Esse advogado está com picuinha com outro advogado. A certeza que planejou alguma coisa. E aí vai acabando. Vai crescendo aquela insatisfação, até que ele vai embora. E aí você luta tanto para conseguir o cliente, de repente ele vai embora e nunca mais ele volta. Então, aqui no nosso finalzinho de conversa, eu queria falar para você que o cliente, ele é um diamante. Assim que surgiu essa onda de Covid, a primeira decisão que a gente tomou e a primeira orientação que eu dei para os meus mentorandos foi: vamos agora mandar mensagem, ligar para todos os clientes e informar que até o dia 30 de abril os prazos processuais estão suspensos. Ponto. Com essa informação, a maioria do feedback foi: que bom, eu imaginei que fosse acontecer alguma coisa, mas então eu tô tranquila até essa data. Sim, você tá tranquila. Boa. Tá? Ó, se deixar, a gente fica aqui falando durante Tem horas. muito assunto. Só que a Carla mandou aqui para nós um comentário: melhores profissionais nessa área, me ajudam muito, obrigado, Carla. E a Michele Birello: excelentes dicas, estou aproveitando muito a live. Quanto ao marketing offline, tem alguma instrução para networking já nos primeiros semestres da graduação? A propósito, sou da FMU e gosto bastante de me envolver com a faculdade. Inclusive, sou representante da minha turma. Excelente pergunta, Michele. Como é que você faz para fazer networking desde os primeiros semestres da faculdade? Fazendo. A gente só aprende no campo de batalha, é no dia a dia. E networking pode ser em qualquer lugar. Eu costumo brincar o seguinte: igreja você pode fazer networking, mas não aquela coisa chata, né? Ó, sou advogado, hein? Não, meu cartãozinho. Aqui, ó, isso não, isso é ruim. Mas as pessoas, elas começam a entender, começam a se portar como advogado, que as pessoas vão atrás de você. Então, na igreja, no condomínio, no clube, na própria faculdade, qualquer lugar onde você está, é um lugar para você fazer networking. Desde que você tenha desinibição, então é importante que você saiba se portar, apresente liderança. A maior parte das pessoas, você deve perceber isso aí na sala de aula. Eu fui professor de faculdade há muitos anos, e quando o professor vai falar alguma coisa, a maior parte só falta encolher ali embaixo da carteira. E aquele que se destaca, aquele fala: eu quero participar. Então, seja essa pessoa, demonstre liderança. As pessoas, elas buscam iluminação nessas pessoas que têm liderança. Quero agradecer aqui, porque, nossa, deixar a gente fica aqui um tempão falando. Quero agradecer aqui ao professor Ivan Durães, muito obrigada, que gentilmente nos convidou para participar dessa palestra aqui pela FMU. Quero, inclusive, parabenizar a própria FMU pela iniciativa, que é uma iniciativa que a gente aplaude de pé, de trazer essa ideia
de empreendedorismo para os bancos da faculdade, porque a gente sabe que esse é um tema que sempre foi deixado de lado, sempre foi marginalizado e não pode mais ser assim, porque a gente está cansado de ver profissionais, ó, já atuei com graduação, com pós-graduação, hoje atuamos em cursos preparatórios para a OAB e com as nossos próprios cursos, nossa própria mentoria para advogados, a gente pega o advogado no comecinho ali e mostra para ele o passo a passo até ele conseguir deslanchar, ganhar muito dinheiro com a advocacia, e a gente vê que existe uma deficiência muito grande nesse ponto. Então, parabéns à FMU, mandar um beijo aqui para a Raquel, para o professor Ivan, que também teve todo esse carinho com a gente, e indicar para vocês aqui os cursos de pós-graduação da FMU. Estou com uma relação aqui, ó, olha os cursos modernos, hein? Bem daquilo que a gente falou, direito aplicado a serviços de saúde, direito contratual, vai bombar, direito eletrônico, né? Os cursos têm duração de 400 horas, então é um curso semipresencial. São 120 horas presenciais e 280 horas EAD. EAD é o caminho, né? Acho que já deu para perceber, né? O curso tem duração de 12 meses e tem previsão de início em 30 de maio, se Deus quiser, né? Tem mais uma perguntinha aqui, dá tempo? Dá, né? A Nayara Camille perguntou, estou no início da faculdade. Vocês acham que o networking pode me ajudar para conseguir um estágio? Que outras formas poderia usar? Pode super, né, Nayara? Você que está no começo... Eu comecei a estagiar, eu estava no primeiro ano de faculdade, né? Então, sim, sem dúvida. Mostre segurança, tá? Mostre vontade de aprender, porque o estagiário, ele tem que entender que ele está lá para aprender. Ele não está lá para fazer função de advogado, nem nada disso. Tanto é que o serviço dele é um serviço supervisionado, tá? Então, mostre que você tem vontade de aprender, começa assim, sabe por quê? Aqui você consegue um estágio, no estágio você consegue fazer a sua rede de network também, e assim você vai avançando, degrau por degrau. Quando você estiver sendo quintanista, você já está aqui em cima e provavelmente, passando na OAB, você já tem aí garantido uma sociedade, muitas vezes uma oportunidade também, tá? Então, comece sim, quanto antes. Eu costumo dizer assim, ó, que eu era uma pessoa no primeiro semestre, que eu não fazia estágio, e aí, quando estava chegando no final do primeiro semestre, eu era outra pessoa na faculdade. Eu aprendia muito mais no estágio e aplicava nas minhas faz toda provas, a diferença. faz toda a diferença. Então, manda bala aí, é Nayara, né? Nayara Camille, manda bala. Aproveita para aprender muito durante essa fase, mas escolhe bem seu estágio, viu? Não aceite um estágio para ser secretária, para ser office girl, né? Como eu disse, você está lá para aprender e tem que ser supervisionada pelo advogado, pela advogada. E aqui vai uma dica extra. Seja proativa, participe de outros processos do escritório. Exato. A gente costuma dizer assim, ó, entregue sempre mais do que a pessoa está querendo que você entregue. Esteja sempre um passo à frente. Seja sempre proativa. Eu tenho certeza que você vai se destacar. Isso em tudo na sua vida. Seja no seu estágio, na sua faculdade, na sua carreira como profissional. Legal. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada. Espero que tenham gostado da nossa mini palestra. A gente está à disposição de todos vocês no nosso Instagram, no @paivaprof, no @van_andres e também no nosso canal do YouTube, é o Eu Juridiquei. Lá você vai encontrar muitas das coisas que a gente falou aqui de forma mais detalhada. Muito obrigado, beijo, abraço, até mais. Tchau, tchau.